Olá, pessoal. Tudo bem aí com vocês? A gente vai fazer então, conforme eu havia combinado com vocês, a correção da nossa prova de física, tá bom? Então eu vou passar aqui todas as questões, explicando uma por uma, e aí a gente, então, finaliza essa correção, tá bom? Então vamos lá. A primeira questão era a seguinte. Leia o texto a seguir. A abertura da Copa do Mundo de 2014, no estádio Itaquerão, em São Paulo, foi palco de um chute histórico. O cidadão brasileiro paraplégico, por meio de um exoesqueleto controlado diretamente pela mente, definiu um chute inicial da Copa com um pontapé que não só abriu o evento, mas demonstrou que no Brasil se faz ciência capaz de oferecer à humanidade algo que muitos julgam impossível. Então, ele está falando sobre um chute que foi dado na Copa. Aí olha aqui os dados que aparecem para nós. Supondo que o chute na bola de massa é igual a 0,40 kg, ele me deu a massa. Tenha ocorrido no intervalo de tempo igual a 0,02 segundos e que a bola tenha adquirido velocidade de 15 metros por segundo. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a força média aplicada pelo pé do paraplégico. Então vamos lá. Pessoal, primeira coisa que a gente tem que ver. O exercício está pedindo o quê? Força. Só que para calcular força, eu preciso de massa e de aceleração. O que eu não tenho aqui? A aceleração. Mas eu consigo descobrir a aceleração. Por quê? Os dados que o problema me dá essa possibilidade. Então, a velocidade, ela é igual à velocidade inicial, mais aceleração vezes o tempo. A velocidade, ele já me falou, é 15. A bola, obviamente, estava parada. Velocidade inicial, 0. A aceleração vezes 0,02. 0,02 está multiplicando, vai passar dividindo. 15 dividido por 0,02 vai ser exatamente a aceleração, o que implica que a aceleração vai ser de 750 metros por segundo ao quadrado. Voltando agora na formulinha da força, olha o que a gente tem. Força igual massa 0,4 vezes aceleração 750, o que vai resultar em 300 newtons, a alternativa D. Beleza? Vamos então para o próximo. O próximo é uma questão aqui teórica, né? E diz: o Princípios Matemáticos da Filosofia é uma obra de 3 volumes escritas por Isaac Newton, publicada em 5 de julho de 1687. Na obra citada, o físico inglês Isaac Newton formulou 3 leis que constituem a base para a compreensão dos comportamentos dinâmico e estático dos corpos materiais, tanto na Terra como no espaço. Primeira lei, inércia. Segunda lei, relaciona a força resultante que age sobre o corpo com a aceleração que ele adquire. E a terceira lei é a ação e a reação. Um vaso em repouso na mesa é um exemplo de quais leis, né? De qual ou quais leis? Então imagine, você tem uma mesa aqui, você tem um vaso sobre a mesa. Vamos lá. Ele está parado, não está? Eu consigo explicar o porquê que ele está parado de acordo com a primeira lei de Newton? Claro que eu consigo, né? Todo corpo tem repouso, tende a permanecer em repouso. Usando a segunda lei, qual é a força resultante sobre esse vaso? É zero, gente. Por quê? Porque a aceleração é zero, massa vezes zero, zero. Ok? E a terceira lei? Bom, a terceira lei, ele está recebendo uma reação pela compressão que ele faz no chão, que é aquilo que nós conhecemos como força normal. Logo, a alternativa correta, eu consigo explicar esse fenômeno usando as 3 leis. Tá bom? Próximo, questão 3. O princípio da inércia, também chamado de primeira lei de Newton, pode ser enunciado de que maneira? Então, eu tenho que ver qual dessas alternativas está correta a primeira lei de Newton. O que diz a primeira lei de Newton? Todo corpo em repouso, a tendência dele é permanecer em repouso. Todo corpo em movimento, a tendência dele é permanecer em movimento. Temos que lembrar que se o corpo está em movimento retilíneo uniforme, o que nós vamos ter?
Aceleração, zero. Então, ele vai tentar se manter em movimento retilíneo, ok? A menos que uma força ocorra, tá? Então, vamos lá. Todo o corpo permanece em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, a menos que seja obrigado a mudar seu estado por forças que atuem sobre ele. Se um corpo A exerce sobre o corpo B, força sobre o corpo B, esse reage. Gente, essa é a terceira lei de Newton, né? Reagir. C. A aceleração produzida por uma força é diretamente proporcional à massa. Segunda lei. Um corpo em repouso adquire movimento? A aceleração produzida por uma força é diretamente proporcional à força? A alternativa, portanto, letra A. Próxima questão, questão 4. Repare, as contribuições de Isaac Newton para a ciência fizeram com que ele recebesse importantes honrarias, como Fellow of Royal Society. É dado, né, para pessoas que levam contribuições significativas para o desenvolvimento científico das humanidades, da humanidade. Esse prêmio foi dado a Newton em 1676 e, com isso, ele se tornou um membro da Royal Society. Newton não foi agraciado com premiações oficiais pelas contribuições na evolução do entendimento dos conceitos sobre mecânica e princípios de conservação. Com base nisso, avalie as opções apresentadas na sequência e marque a opção verdadeira. Vamos lá. As leis de Newton respaldam a análise de movimentos em quaisquer referenciais. B. Ao fazer uma curva, o passageiro de um veículo sente-se arremessado para fora. Isso pode ser explicado pela força centrífuga, como a reação à força centrípeta. C. A segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica, estabelece uma relação de dependência direta entre o aumento da aceleração com a força resultante exercida sobre o corpo. Conforme vai aumentando a força, tem que aumentar a aceleração? Sim, elas são grandezas o quê? Diretamente proporcionais, né? Só para lembrar, força é massa vezes aceleração. D. O conceito de força é, segundo Newton, responsável por causar uma variação, sempre a variação do vetor velocidade num corpo. Não necessariamente, tá? E. Terceira lei de Newton explica situações como de uma bola, que sai em alta velocidade após o jogador imprimir-lhe um golpe intenso. A alternativa, portanto, correta, a alternativa C. Próxima questão. O Japão conquistou na manhã desse sábado a medalha de ouro mais desejada pela torcida nos Jogos Olímpicos de Tóquio, a do beisebol, esporte só praticados por homens e o torneio mais popular do país. O beisebol, desculpem, é um esporte que envolve arremesso com a mão de uma bola de 100 gramas de massa. Já temos um problema aqui. A massa, 100 gramas, está fora do padrão. Se você transformar, isso aqui vai dar 0,1 quilograma. Só dividir por 1.000, tá bom? Na direção de outro jogador, que irá rebatê-la com um taco sólido. Considere que o arremesso tem módulo de velocidade 162 quilômetros por hora. Também tem problema. Por quê? Eu tenho que transformar, né? Quilômetros por hora para metro por segundo, dividimos isso por 3,6. Se você pegar 162 e dividir por 3,6, vai dar 45, ok? Imediatamente após deixar a mão do arremessador, sabendo que o tempo de contato entre a bola e o jogador é de 0,05 segundos, tempo não precisa então alterar. O módulo da força média aplicada na bola foi em newtons D. Então eu quero saber aqui a força. Só que a gente precisa lembrar que força é igual a massa vezes a aceleração. Eu não tenho aceleração. Semelhante ao exercício anterior, né? Que envolvia cálculo, que foi, se eu não me engano, que nós fizemos. Então vamos lá. Velocidade é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Então, velocidade 45, inicial 0, vezes 0,05. 0,05 dividido por 45 é igual a A, da onde A vai ser igual a 900 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração. Muito bem. Vindo aqui na força, 0,1 vezes 900. Isso aqui vai dar exatamente
90 newtons. Alternativa B. Beleza? Esse era o procedimento que você tinha que fazer aí na cinta. Questão 6. Leia o seguinte trecho. É o artigo 65 do Código de Trânsito Brasileiro. É obrigatório o uso de cinto de segurança para condutor e passageiros em todas as vias do território nacional. O uso de cinto de segurança para condutor e passageiro é obrigatório, conforme escrito na lei, com a finalidade de salvar vidas em um possível acidente. Podemos afirmar que, em uma possível colisão, o cinto de segurança evita o quê? O que o cinto de segurança vai evitar, gente? Você está lá com o cinto. Colidiu. Se colidiu, quer dizer que o carro parou muito rápido, né? Então, se eu estou com o cinto, vai evitar que eu seja o quê? Arremessado para fora. E que lei que me traz isso? Primeira lei de Newton. Então, só de olhar, eu já sei que pode ser primeira lei e primeira lei. Vamos ler a alternativa. Seja arremessado para fora do veículo, haja o efeito chicote. Não. O efeito chicote ocorre por conta da terceira lei de Newton, né? O cinto prende e o corpo volta, tá? E ele está perguntando o que o cinto evita que ocorre. O cinto evita que você seja arremessado para fora do veículo, ok? Questão 7, olha lá. Considerando que a aceleração da gravidade na Lua é de aproximadamente 1,6 metros por segundo ao quadrado, assinale a alternativa correta. Então, eu tenho que analisar e ver qual é a alternativa correta. Lembrando, tá? O G da Terra vale, a gente sempre arredonda, né? Para 10 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a aceleração lá na Lua é quase 6 vezes menor que a da Terra, tá? Então, vamos lá. Um objeto na Lua tem massa menor. A massa muda? Do que se estivesse na Terra, porém o peso é o mesmo. Não, é ao contrário. O peso, né, muda, mas a massa mantém o quê? A mesma. Um objeto na Lua tem maior peso do que se estivesse na Terra? Não, a gravidade lá é menor. Um objeto na Lua tem maior peso? Errado. Um objeto na Lua tem menor peso do que se estivesse na Terra. Porém, a massa é a mesma, olha só. Isso aqui tá legal, né? Um objeto na Lua tem menor peso do que se estivesse na Terra, porque sua massa é menor? Não, a massa não muda. Se eu tenho 100 quilogramas, é uma característica do meu corpo. Eu vou ter 100 quilogramas em qualquer lugar do universo, tá bom? Então, a alternativa D, beleza? Oitava questão. Leia a seguinte situação. Diante de uma aula prática sobre as leis de Newton, o professor Physics Sons realizou uma demonstração fascinante que parecia mais um truque de mágica. Ele cuidadosamente preparou a cena com uma mesa coberta por uma toalha e copos dispostos em cima dela. Com uma habilidade impressionante, o professor puxou rapidamente a toalha da mesa, conseguindo isso, né? Conseguindo fazer isso sem que os copos se movessem ou caíssem, ou seja, eles permaneceram no lugar. Esse experimento foi projetado para ilustrar um dos princípios fundamentais das leis de Newton. Ao chamar a atenção dos alunos para o fato que os corpos permaneceram em repouso, o professor estava evidenciando que lei de Newton? Gente, a lei da inércia, também chamada de primeira lei de Newton. Tá bom? Todo corpo em repouso, a tendência dele é permanecer em repouso. Os objetos, né, os talheres, os copos que estavam em cima da mesa, estavam em repouso. Questão 9. Observe atentamente. Então, a gente tem aqui uma figura, a gente tem que observar ela. Vamos lá, garoto, você consegue. Força, força. E ele está ali não conseguindo abrir o livro. Na imagem, a palavra força está sendo utilizada em contexto que difere seu uso técnico na ciência. Podemos afirmar que, de acordo com o conceito científico, como que a força é definida? Gente, como que eu defino força? Força é uma ação que pode alterar o estado cinético ou deformar corpos. Qual dessas aqui me fala algo parecido com isso? Uma propriedade dos corpos? Uma ação e é uma grandeza física escalar? Uma ação capaz de alterar velocidade? Velocidade é um estado cinético de um corpo? Sim. Ter velocidade de movimento ou estar em repouso são estados cinéticos, né?
Ou ainda deformar corpos. Ó, a gente tem uma boa possibilidade de que seja C. Uma grandeza física ou sinônimo de energia. Obviamente, a alternativa C, tá bom? Queridos, bons estudos para vocês. Espero que vocês tenham um bom desempenho aí na recuperação, tá certo? A gente se vê então, nas nossas aulas, tá bom? Queridos, até mais. Valeu. Tchau, tchau.